pessoal, aqui é Michel de Paula e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre suporte e resistência. Para quem não me conhece, faz muito tempo que eu gravo vídeos, principalmente dentro da plataforma do TradingView, e agora eu estou fazendo alguns vídeos, tutoriais e também resumo do mercado toda semana, 3 vezes por semana, aqui para dentro do YouTube, né? Eh, Como nos meus resumos do mercado, eu sempre falo muito sobre como aproveitar oportunidades em zona de suporte, de resistência, além de canais de alta, de baixa, etc. E muitas vezes pessoas que não têm um conceito mais básico não conseguem aproveitar essas oportunidades, então resolvi fazer esses vídeos tutoriais para passar um conceito básico melhor, né, para que as pessoas consigam aproveitar melhor essas zonas de rompimento, até mesmo fazendo trade dentro de um canal, de uma zona, né, principalmente lateralizada. Num próximo vídeo eu vou passar um pouquinho sobre, principalmente dentro de um canal, de uma zona de alta, numa zona de baixa. Aqui, para quem não conhece, né, então apresentando principalmente o conceito mais básico mesmo, a zona de suporte e resistência, na verdade, suporte e resistência é a mesma coisa, o que muda depende de onde que você está olhando o preço, porque são zonas onde tem briga de preço. O que seria isso, né? Se a gente olhar esse canal aqui nesse momento, nós vamos olhar que todas as vezes que o preço bate aqui, ó, ele cai, bate aqui, cai, bate aqui, cai, bate, cai. Todas as vezes que ele bate nisso daqui, aí estando acima, é uma zona de briga de preço, ele está caindo. Então, nós dizemos que essa zona é uma zona de resistência. Suporte é o que está abaixo e zona de resistência é o que está acima. Como eu sei que essa parte aqui é uma zona de suporte? Porque depois, aqui na sequência, eu tenho ela confirmando como uma zona de resistência. Eu também tenho canais que eu tracei. A princípio, vocês vão percebendo conforme vou passando aqui na sequência, vocês podem traçar essa zona de suporte e resistência, né? Então aqui, digamos que eu sei que se ele ultrapassou essa zona, o preço tende a cair. Então aqui ele ultrapassou, olha como ele foi na próxima zona de suporte. E depois, mesmo que ele recuperou, ele voltou e tocou essa zona de suporte de novo. Então, o que a gente pode observar, se a gente for traçar os preços, é que caiu, passou dessa zona, ele veio abaixo. Vou pegar aqui só para marcar. Então, ele passou dessa zona, ele chegou a buscar na mínima do canal. Mesmo que ele recuperou, não chegou a bater a extremidade, mas ele chegou aqui esse movimento, olha, tocou de novo a mínima. Então, essa zona está atuando como suporte. Quando ele volta no preço aqui, da onde que seria a zona de rompimento, a gente vê que ele toca e ele continua corrigindo. Então ele tocou, corrigiu, tocou, corrigiu um pouco, tocou de novo, corrigiu, até que ele voltou nessa mínima de novo. Então, se a gente for até parar para observar, nesse toque aqui, ó, mesmo que ele fez algumas lateralizações, mas ele foi aqui até o meio do canal, voltou até acima, meio do canal, voltou mais ou menos, mas foi de novo nessa zona de suporte. É perfeito? Não é perfeito. Às vezes vão ter alguns ruídos e às vezes vão ficar na verdade, muito ruído aqui em cima. Só que veja que depois que ele rompeu de novo essa zona que atuava como suporte, ó como que ele foi buscar mais ou menos a mesma projeção. Se a gente for olhar aqui, nós vamos ver que se eu até quiser traçar uma zona abaixo dessa, basicamente eu teria que pegar essa projeção aqui, olha, e eu copio e jogo para baixo, porque provavelmente é onde seria a próxima zona. Então, se eu pegar aqui e copiar, ó, seria exatamente aonde me daria a próxima zona de suporte ou resistência. Ele segue um padrão gráfico, né? E que ele vai mostrar que é onde é a próxima zona. Tanto que aqui, ó, foi onde ele tocou, seria mais ou menos na próxima zona aqui de suporte e resistência, seria mais ou menos a mesma impulsão, tá? Isso serve para a gente tentar. Olha só, imagina que eu estava traçando isso daqui. A hora que ele tocou, ele corrigiu e buscou a próxima zona. Serve tanto para eu fazer trade dentro do canal, como para fazer quando ele vai trabalhar numa nova zona. Por quê? Se eu chegasse aqui, eu poderia falar o seguinte: ah, então aqui é lugar para vender? É lugar para vender. Quer dizer que você sempre vai acertar? Não, não quer dizer quando que você sempre vai acertar. Mas aqui quer dizer que, por exemplo, se eu for jogar uma posição de venda aqui, eu vou jogar provavelmente um stop loss pouco acima do ponto de entrada, né? Então, digamos que eu entrei aqui no meio.
joga um pouco acima, então eu tenho aqui uma posição de venda, por exemplo, buscando o próximo canal, que seria se a gente for olhar em termos de projeção, seria 6 por um. O que que isso quer dizer? Se a gente for olhar aqui, ó, Reward Ratio, né? Ou seja, a proporção entre risco e retorno, tá? Eu estaria dizendo que eu poderia errar 6 vezes, que se eu acertar uma vez, eu teria lucro. Então, eu tenho uma zona onde o trade é muito favorável para mim. Então, se a gente for jogar aqui na sequência, eu vou ver o seguinte: ah, tá, aí chegou aqui, ultrapassou, por exemplo. Ah, ultrapassou, é hora de fazer o quê? Venda. Se eu entrei aqui e fiz uma venda, eu estou falando só do próxima zona aqui que rompeu. Se eu cheguei aqui e fiz uma venda, pronto, olha aqui que teria batido no meu take profit aqui, ó. Então, eu teria ganhado, se eu tivesse apostado US$ 1.000, por exemplo, apostado não seria o termo correto, mas se eu tivesse investido aqui US$ 1.000, eu teria tirado US$ 6.000, né? Então, mesmo que eu tivesse perdido, vamos dizer que eu estivesse feito aqui e perdi. Então tá, eu perdi 1.000, né? E se eu tivesse acertado aqui, eu ganhei 6. E se eu falar o seguinte, ah tá, então eu vou colocar aqui, a hora que passou aqui do rompimento, eu quero passar uma posição long, né? Uma posição comprada. Se eu jogo a posição comprada, mais uma vez, eu vou ter uma proporção de mais ou menos 6 por um. Aqui está me dando a proporção de 8 por um, inclusive. Então, eu ganharia US$ 8.000 aqui nessa zona. Então, imagina que eu fiz aqui, deu certo? Deu certo. Então, eu perdi 1.000 ali, ganhei 8.000 aqui. E se ele tocou aqui de novo, eu peguei e vamos falar o seguinte: ah, Michel, mas aqui ele tocou de novo e rompeu. Tá, então eu perdi mais 1.000 aqui, ótimo. Eu perdi 1.000, eu ganhei 8 aqui, perdi 1.000 aqui e ganhei mais 6 aqui. Então, eu estou com 14.000 e perdi 2. Então, se vocês forem parar e analisar, é muito favorável. Eu peguei aqui querendo a continuidade da tendência e eu estou analisando friamente, sem ver candle de força nem nada. Mas eu só pensando que ele vai continuar uma lateralização aqui, estou fazendo trade em todas as vezes que toca, seja para continuação da tendência ou seja no rompimento. E se eu fizer friamente isso, igual eu estou mostrando para vocês aqui, se eu tivesse vendido aqui, eu teria perdido 1.000, aqui teria ganhado 8, aqui eu teria ganhado mais, teria perdido mais 1.000 e aqui ganhado 6. Então, num total de 14 de lucro e 2.000 de perda. Fiquei com 12.000 net. Então, é uma posição bem interessante, né? Claro que eu estou explicando de uma forma bem simples, mas que ele ilustra bem como que a gente pode tirar vantagem, seja no continuidade da tendência, ou seja, no rompimento da tendência em zonas de suporte e resistência. Se a gente for olhar aqui, ó, uma venda aqui, teria pegado o take profit aqui, aqui talvez eu não teria pego o take profit aqui, eu teria zerado se eu tivesse feito uma compra, mas teria ganhado na venda, aqui teria ganhado na compra novamente. Então, se vocês forem ver, é muito favorável. Eu estou fazendo isso aqui em vela de 1 hora, mas você pode fazer em qualquer tempo gráfico que você queira fazer. E você sempre vai observar que em zona de suporte e resistência acontece mais ou menos o que eu te falei. Você sempre vai ter esse estoque. Joga aqui, ó, por exemplo, take profit aqui, eu levo o lucro. Cheguei aqui, se eu fiz uma venda, levei o lucro aqui. Cheguei aqui, fiz uma compra de novo. Você vê que ele lateralizou até que aqui ganhei, levei uma compra. Se eu tivesse feito uma venda aqui, levei um stop loss de 1.000, tá, depois leva um take profit de 8. Então no final é muito favorável você pegar sempre esses trades dentro de zonas de suporte e resistência, porque basicamente é isso. Aqui eu estou pegando no Euro USD e estou pegando em vela horária. Você pode fazer isso em velas mais curtas e explorar tendências menores, né? Eu vou adaptar o gráfico aqui, eu estou usando a plataforma aqui do TradingView. E se você quiser receber mais instrução nisso daqui pessoalmente, de como aproveitar essas tendências em zona de suporte e TradingView, eu mando diariamente o meu resumo de mercado para todos os clientes que estão registrados dentro da plataforma da Multibank. E além disso, os meus account managers te chamam pessoalmente para te ajudar
caso você solicite, a ajuda dos mesmos. Então vão te chamar diretamente dentro do teu WhatsApp, vão marcar uma reunião contigo e vão te ajudar a tanto a configurar essa plataforma ou até mesmo, entender melhor onde são essas zonas de suporte e resistência. E se você tem interesse em receber essa instrução gratuitamente, basta se registrar, vou deixar o link da corretora aqui abaixo no vídeo. Basta você se registrar ali e pedir, né? Você pode passar inclusive um WhatsApp para mim e pedir o acompanhamento de um account manager que ele vai te ajudar a reconhecer e aproveitar essa zona de suporte e resistência. E pode me seguir também, que eu passo no 3 vezes por semana também, um resumo do mercado, onde inclusive eu passo no momento mais ou menos onde estão as zonas de suporte, resistência, e passo isso nas minhas análises que eu divulgo toda semana. Bom, eu acho que isso é tudo. No mais, agradeço a participação e peço que você curta e siga, que sempre que eu publicar alguma coisa nova, você vai ser comunicado e assim você pode aprender um pouco mais se esse tipo de conteúdo te agrada. Obrigado e até o próximo.